Olá pessoal, eu sou Leandro Manso, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse vídeo faz parte do material da disciplina Software Embarcado para os cursos de Engenharia Elétrica. No vídeo de hoje estudaremos sobre sincronização e comunicação entre tasks. Aplicações de software em sistemas embarcados de tempo real utilizam da concorrência para maximizar a eficiência. Portanto, a aplicação é composta por várias threads, tasks ou processos. Coordenar essas atividades requer sincronização e comunicação intertask. Com o que aprendemos até hoje, já aprendemos algumas maneiras de realizar tanto a sincronização quanto a comunicação entre tarefas da nossa aplicação. Na aula de hoje, vamos ver com um pouco mais de detalhe alguns casos específicos e maneiras de implementar tanto sincronização de atividades, sincronização de recursos e comunicação entre tarefas. A sincronização é classificada em duas categorias. A sincronização de recursos, que determina quando o acesso a um determinado recurso compartilhado é seguro. Já vimos exemplos anteriormente utilizando mutex, por exemplo, para proteger ou garantir acesso exclusivo a um determinado recurso compartilhado. Esse recurso pode ser uma região de memória, pode ser um determinado periférico de hardware. A outra classificação é sincronização de atividades. E esse tipo determina quando a execução de um programa com múltiplas threads atingiu um determinado estado. Então, a gente viu um exemplo simples, da sincronização wait e signal, em que duas tasks eram envolvidas, uma com prioridade maior e outra com prioridade menor, porém, a task de prioridade maior necessitava de uma execução da task de prioridade menor para poder executar. Vimos como solucionar esse tipo de problema com o semáforo binário, por exemplo. Dessa forma, a task de maior prioridade tenta adquirir o semáforo, que estará, a princípio, indisponível, libera a CPU para a task de menor prioridade executar. Esta, por sua vez, executa e libera o semáforo. Só então a task de maior prioridade pode executar. A sincronização de recursos, por sua vez, é utilizada para manter a integridade de um recurso compartilhado e garantir que quando uma das tasks esteja acessando esse recurso, que esse acesso seja feito de maneira exclusiva, sem que ocorra o risco de que esse recurso seja corrompido pelo acesso de uma outra task. A sincronização de recursos está intimamente associada a dois termos muito importantes quando falamos de aplicações multitarefa. São eles a exclusão mútua e a cessão crítica. A exclusão mútua é uma disposição segundo a qual apenas uma tarefa de cada vez pode acessar um recurso compartilhado. E a cessão crítica é a parte do código em que esse recurso compartilhado é acessado. Porque o que acontece? Eu posso ter diversas tarefas acessando um determinado recurso. Só que essas tarefas não precisam acessar o recurso o tempo inteiro, somente em uma parte do código. Essa parte do código é denominada seção crítica, e é ali que eu tenho que realizar a proteção ou o meu algoritmo de exclusão mútua, para garantir que durante aquele pedaço de código, aquela task acesse o recurso de maneira exclusiva. Então, um algoritmo de exclusão mútua que seja eficiente, ele garante que a execução de uma seção crítica de uma tarefa não seja interrompida pelas seções críticas das outras. Objetos do kernel, como é o caso do mutex, podem ser utilizados para realizar a sincronização de recursos. Porém, outros métodos também podem ser utilizados, como o interruption locks, ou seja, o bloqueio de interrupções. Se esse recurso for compartilhado entre uma rotina de tratamento de interrupção e uma task, quando a task estiver fazendo acesso a esse recurso, eu posso garantir que esse acesso seja exclusivo, bloqueando as interrupções de ocorrerem. Dessa forma, as rotinas de tratamento de interrupção não serão executadas e a task terá acesso exclusivo a esse recurso. Outra maneira, quando o recurso compartilhado é acessado por diversas tasks, é aplicar o preemption lock, que bloqueia o escalonador, impedindo assim as trocas de contexto.
Ou seja, se uma determinada task está fazendo acesso àquele recurso, ela não vai ser interrompida pelo kernel e terá, portanto, acesso exclusivo. No que diz respeito à sincronização de atividades, geralmente uma task necessita sincronizar a sua atividade com a atividade de outras tasks para a execução de um programa multitarefa. A sincronização de atividades garante a correta ordem de execução entre todas as tasks cooperativas. Uma maneira em que várias tasks podem sincronizar suas atividades é a sincronização por barreira. E aí, a gente tem um ponto do nosso código que é uma barreira imaginária e todas as tasks que chegam na barreira, elas precisam sinalizar que chegaram a essa barreira e precisam ficar esperando nesse ponto do código até que todas as tasks façam o mesmo. Quando todas as tasks atingirem o ponto da barreira, então todas elas podem ultrapassar a barreira e continuar a sua execução. Então, por exemplo, aqui nós temos a task T5 que já atingiu a barreira e cada uma das outras tasks está numa determinada posição, num determinado ponto lá no seu código. Então, por exemplo, se aqui a T3 for a segunda task a chegar na barreira, ela vai sinalizar. Depois a T4, depois a T1, depois a T2. Quando as 5 tasks chegarem na barreira e sinalizarem para as outras tasks, as 5 podem ultrapassar a barreira e continuar a sua execução. Temos aqui então o exemplo de um código que implementa a sincronização por barreira. Vamos considerar um total de 5 tasks envolvidas nesse processo de sincronização. Temos aqui uma variável denominada contador que vai representar o número de tasks que já atingiu a barreira, ou seja, cada uma das tasks só pode ultrapassar a barreira se o contador for igual a 5. Como essa variável contador vai ser compartilhada entre todas as tasks, é necessário um mutex para garantir acesso exclusivo. Temos também um semáforo binário que vai ser responsável por realizar efetivamente a sincronização. Então, na inicialização do nosso código, lá na função main, a gente precisa criar o mutex, garantir que ele vai ser inicializado como disponível, criar o semáforo binário e garantir que ele vai ser inicializado como indisponível. Temos aqui o código de uma das tasks. O código das 5 tasks envolvidas vai ser exatamente como o código mostrado aqui na parte que envolve a sincronização por barreira. O que tiver aqui anteriormente e posteriormente a essa etapa de sincronização pode ser diferente para cada uma das tasks, mas essa etapa aqui será exatamente a mesma. Então, a task que chega à barreira precisa sinalizar para as outras que ela já chegou. Como ela vai fazer isso? Incrementando a variável contador. Para incrementar a variável contador, é necessário que essa task adquira o mutex. Então, ela vai aqui com a função take adquirir esse mutex, conseguindo adquirir, ela pode incrementar o contador. Quando ela incrementa o contador, ela vai verificar se todas as tasks já estão na barreira. Então, ela vai comparar o contador com o número de tasks envolvidas. Se o valor do contador for igual a 5, ou seja, as 5 tasks já estão na barreira, ela vai zerar o contador e vai liberar o semáforo de sincronização. Logo após, ela libera o mutex para que outras tasks consigam acessar a variável contador. Então, veja bem, se o contador for igual a 5, significa que todas as tasks estão na barreira. Então, ela zera o contador para zerar o processo para a próxima sincronização e libera o semáforo de sincronização. Caso o contador seja diferente de 5, ela não vai liberar o semáforo de sincronização, mas vai tentar adquirir o semáforo de sincronização. Por quê? Ela já atingiu a barreira, mas ela parou ali. Ela está presa esperando as outras tasks chegarem naquele ponto. Quando a quinta task chega na barreira, ela libera o semáforo de sincronização e as tasks que estavam presas aqui
uma delas vai ser liberada e vai poder executar. Como ela foi liberada e pode executar, ela libera o semáforo de sincronização para outras que estão bloqueadas. Então, as 5 tasks que estavam bloqueadas à espera desse semáforo vão conseguir adquirir e prosseguir. Com isso, quando elas rodarem no loop novamente, elas vão cair aqui na sincronização da barreira de novo. A primeira que chegar sinaliza e espera. A outra sinaliza e espera. Quando as 5 chegarem, elas podem prosseguir. Outro mecanismo de sincronização é a sincronização por encontro simples, ou Rendezvous Synchronization. Esse mecanismo permite a sincronização de apenas 2 tasks. Cada uma dessas tasks vai definir um ponto de encontro, que vai ser de conhecimento da outra task. E dessa forma, ela vai poder sinalizar para a outra task o ponto em que ela está da sua execução. Temos aqui um exemplo utilizando 2 semáforos binários. Então, temos o semáforo binário 1 e o semáforo binário 2. Quando a task 2, por exemplo, atinge um determinado ponto de encontro, ela libera esse semáforo e a task 1, ao adquiri-lo, toma conhecimento de que a task 2 já atingiu o ponto de encontro. De maneira semelhante, a task 1, ao chegar no ponto de encontro, libera o semáforo 2. E a task 2, ao adquiri-lo, sabe que a task 1 já atingiu aquele determinado ponto. Além das questões de sincronização, numa aplicação multitarefa, é necessário que as tasks possam comunicar entre si. Essa comunicação, ela pode ter diversos objetivos, dentre eles a transferência de dados, a sinalização da ocorrência de um evento, permitir que uma task controle a execução de outras tasks, pode ser usada também para sincronização de atividade ou para a implementação de protocolos customizados para o compartilhamento de recursos. Essa comunicação ela pode ser do tipo signal-centric, em que toda a informação está contida no próprio sinal, não sendo necessário uma mensagem específica. Ela pode ser do tipo data-centric, em que a informação está contida nos dados que serão transferidos, ou pode ser uma combinação dos 2 tipos anteriores. Quando a comunicação é unidirecional, a mesma é dita fracamente acoplada. Por quê? Porque nesse tipo de comunicação, o remetente da mensagem não tem conhecimento algum sobre o comportamento do destinatário. Não é possível que o remetente tome conhecimento que o destinatário leu aquela mensagem ou que a mensagem foi entregue corretamente e não foi corrompida. Então, não existe nenhum tipo de realimentação, de forma que o remetente saiba o que aconteceu com aquela mensagem quando ela chegou lá no destinatário. Quando a comunicação é bidirecional, ela é dita fortemente acoplada. Dessa forma, podemos ter aqui um protocolo bastante robusto. Então, o destinatário, ao receber a mensagem, ele pode informar o remetente se a mensagem chegou corretamente, se ela chegou corrompida, se é necessário reenviar aquela mensagem e outras coisas desse tipo. Vamos ver agora alguns exemplos de topologias comuns de projeto relacionada à sincronização de atividades e sincronização de recursos. Vamos dividir a sincronização de atividades em sincronização de atividades de forma síncrona e de forma assíncrona. Começando pela sincronização de maneira síncrona, temos aqui um dos primeiros exemplos que a gente viu lá no início do curso. A sincronização de task para task utilizando um semáforo binário. Dessa forma, a task 1, ao atingir um determinado ponto, ela libera um semáforo binário. A task 2, sendo uma task de prioridade maior, que já estava bloqueada à espera desse semáforo, é liberada então para executar. Então, o nosso fluxo de execução ele se dá dessa maneira. A task 1 executa até esse ponto, ao liberar o semáforo binário, essa execução passa para a task 2. Por quê? Ela vai ser liberada do estado blocked, como ela tem prioridade maior, ela vai interromper a execução da task 1 e vai passar a executar. Por que esse tipo de sincronização ele se dá de forma síncrona? Porque a task 2 ela já estava à espera desse semáforo. Ela já estava no estado blocked
esperando a liberação desse semáforo. Então ela já estava preparada para executar após a ocorrência de um evento. Então, por isso, esse tipo de sincronização, ele é um tipo síncrono. A utilização do semáforo binário pode ser para sincronização entre task e outra task, ou entre uma rotina de tratamento de interrupção e outra task. A diferença é que, quando a gente tinha uma task desse lado esquerdo aqui, ela executava até um determinado ponto e liberava o semáforo. E então a execução passava para a outra task. Quando a gente tem uma rotina de tratamento de interrupção, né, elas têm prioridade maior do que as outras tasks. Então, ela executa até o final e só então libera o semáforo. E aí, o fluxo de execução, então, ele vai até o final da rotina de tratamento de interrupção e só então passa para a task envolvida, tá? Vale a pena lembrar aqui que as rotinas de tratamento de interrupção, elas não são escalonadas pelo kernel, elas são disparadas pelos eventos de interrupção gerados pelo periférico de hardware. E como possuem prioridade superior às tasks do nosso sistema, elas vão interromper a task que está em execução para poder executar. Em vez de utilizar semáforos, podemos utilizar para esse mesmo tipo de sincronização registradores de eventos, em que, nesse caso, a sincronização pode estar relacionada a um evento específico ou a uma combinação de eventos. E o fluxo de execução, quando estamos tratando de uma sincronização de task para task, é o mesmo. Uma determinada task executa, seta o bit no registrador, sinalizando que o evento ocorreu. A task que estava bloqueada nesse registrador, se tem maior prioridade, então retoma a sua execução, interrompendo a execução da primeira task envolvida. Então o fluxo ele se inicia na task 1 e vai para a task 2 a partir de um determinado momento. Os registradores de eventos também podem ser utilizados na sincronização entre rotinas de tratamento de interrupção e task. E aí o comportamento é o mesmo quando vimos o exemplo com o semáforo binário. Essa sincronização ela também pode ser realizada utilizando semáforos contadores. E aí, com os semáforos contadores, nós temos aquela sincronização que vimos lá no início do curso do tipo Credit Tracking, em que a rotina de tratamento de interrupção ela pode ocorrer várias vezes antes que essa task aqui execute. E aí o que vai acontecer? Cada vez que ela ocorrer, ela incrementa o valor do semáforo contador. E então, quando essa task aqui executar, ela vai poder executar tantas vezes quanto for o valor aqui do semáforo contador. Temos aqui um exemplo de sincronização por encontro simples, só que em vez de utilizar semáforos binários, como no exemplo que vimos anteriormente, estamos utilizando aqui filas de mensagem. Porém, filas de mensagem com capacidade para apenas uma mensagem. Então, dessa forma, a task 2, ao colocar uma mensagem na fila, ela está sinalizando para a task 1 que chegou no determinado ponto de encontro. E a task 1, quando põe uma mensagem na fila 2, a mesma coisa. E aqui, além de sinalizar que já chegou àquele ponto, pelo conteúdo da mensagem, as tasks podem informar uma para a outra alguma condição específica. Agora vamos ver um exemplo de sincronização que ocorre de maneira assíncrona. Esse tipo de sincronização é possível utilizando os objetos do kernel que são os sinais. Lembrem que os sinais são eventos similares a uma interrupção, só que gerados por alguma rotina de software. São similares a uma interrupção no que diz respeito que a task que será sinalizada terá a sua execução interrompida em algum ponto para execução da rotina de tratamento do sinal. Esse tipo de sincronização é dito assíncrono porque a task que será notificada não sabe em qual ponto a sua execução vai ser interrompida. Ou seja, ela está preparada para tratar o sinal, porque ela conhece qual é a rotina que precisa ser executada quando o sinal ocorre,
porém, ela nunca está à espera daquele sinal, ela nunca sabe quando aquele sinal vai ocorrer. Então, a task 1, num determinado ponto da sua execução, gera o evento para a task 2. A task 2, no ponto de execução que ela tiver, ela vai parar e vai executar a rotina de tratamento desse evento. Só então ela retoma a sua execução normal. Então, essa é a diferença entre uma sincronização que ocorre de forma síncrona, em que a determinada task já estava no estado blocked à espera daquele evento, e uma sincronização do tipo assíncrona, em que a task não sabe quando o sinal vai ocorrer. Agora, um exemplo de sincronização de recursos. A gente tem aqui uma memória compartilhada. Essa memória é compartilhada entre duas tasks e, portanto, é necessário algum mecanismo para realizar ou para garantir o acesso exclusivo a esse recurso. Estamos utilizando aqui, nesse caso, um mutex. E aí, como é que funciona? A task que quiser acessar essa memória compartilhada necessita adquirir o mutex. Ela adquire o mutex, trabalha naquela região de memória, após terminar, ela libera o mutex, tornando assim o recurso disponível para outra task. Como vimos anteriormente, se esse recurso é compartilhado entre uma task e uma rotina de tratamento de interrupção, podemos garantir acesso exclusivo por parte dessa task executando o interrupt lock, ou seja, bloqueando as interrupções de notificarem a CPU. Dessa maneira, quando essa task está na parte do código que realiza acesso à memória compartilhada, ela desabilita as interrupções, garantindo assim que essa rotina de tratamento de interrupção não irá executar e não irá corromper o recurso compartilhado. Se o recurso for compartilhado entre duas tasks, uma outra forma, em vez de utilizar o mutex, é realizar o preemption lock, ou seja, desabilitar o escalonador. Dessa forma, a task que estiver acessando o recurso compartilhado não será interrompida, porque o kernel não vai poder executar a troca de contexto. Quando a sincronização de recursos deve ser feita para mais de uma instância do recurso compartilhado, é necessário que, além do mutex, utilizemos outras estruturas para realizar esse controle. Nesse exemplo aqui, estamos utilizando uma variável de controle e um semáforo do tipo contador. E a sincronização se dá da seguinte maneira: o número de contagens do semáforo contador representa o número de instâncias desse recurso que estão disponíveis. Portanto, se uma determinada task consegue adquirir o semáforo, ela tem certeza de que pelo menos uma instância desse recurso está disponível. Adquirindo o semáforo contador, ela precisa avaliar a variável de controle de forma a descobrir qual das instâncias está disponível. Por quê? O semáforo contador fornece apenas a informação de quantas estão disponíveis, mas não quais. Para acessar essa variável de controle, é necessário adquirir um mutex, para que a informação contida nela não seja corrompida. Então, após adquirir o semáforo contador, a task precisa adquirir o mutex. Adquirindo o mutex, ela vai tomar conhecimento sobre qual instância do recurso está disponível, altera o valor da variável de controle para sinalizar que a partir daquele momento o recurso vai estar ocupado e libera o mutex. Outra task que quiser então fazer acesso a uma instância desse recurso precisa fazer o mesmo caminho: adquirir o semáforo contador, adquirir o mutex, alterar o valor da variável de controle e liberar o mutex. Caso a task que esteja acessando um determinado recurso quiser liberá-lo, ela precisa fazer o seguinte: adquirir o mutex primeiro, para alterar a variável de controle sinalizando que aquela instância do recurso está disponível, liberar o mutex e liberar o semáforo contador. Dessa forma, o semáforo ganha uma contagem e indica que tem uma instância a mais do recurso disponível. Bom, pessoal, vamos passar agora para algumas topologias mais específicas e vamos ver 4 exemplos: transferência de dados com controle de fluxo, uma recepção assíncrona de múltiplos canais de comunicação de entrada
e uma maneira para enviar dados de alta prioridade entre tasks em aplicações cujas filas de mensagens não permitem o envio de mensagens urgentes. Temos aqui o primeiro exemplo de transferência de dados com controle de fluxo. Em aplicações desse tipo, a task que gera os dados e coloca as mensagens na fila, ela precisa saber sobre o comportamento da task que vai receber essas mensagens no que diz respeito à velocidade que ela consegue consumir as mensagens dessa fila. Porque senão o que pode acontecer? Ela pode produzir dados muito rápido aqui e a task 2 não conseguir processá-los a tempo. Então, podemos utilizar aqui um semáforo contador para informar para a task 1 quantas mensagens a task 2 foi capaz de consumir da fila. Então, a cada mensagem que a task 2 consome, ela incrementa um valor do semáforo contador. Dessa forma, a task 1 consegue perceber que se o valor do semáforo contador estiver muito grande, significa que a task 2 está consumindo as mensagens muito rápido, mais rápido do que ela consegue produzir. Por outro lado, se o valor do semáforo ficar sempre em zero, significa que a task 2 não está dando conta de consumir e processar as mensagens na mesma taxa que a task 1 produz. Então, dessa forma, é possível ter um controle de fluxo. A task 1 consegue controlar a maneira como ela vai gerando as mensagens. Temos aqui agora um exemplo em que temos uma task que precisa receber mensagens advindas de duas filas diferentes. Já vimos anteriormente que não existe a possibilidade de bloquear em duas filas simultaneamente. Então, temos aqui um exemplo que utiliza um semáforo binário da seguinte forma. As duas rotinas de tratamento de interrupção, poderiam ser duas tasks também, escrevem cada uma mensagens numa fila diferente. E sempre que uma delas coloca a mensagem na sua fila, ela vai e libera o semáforo. Então, quando a rotina de tratamento de interrupção 1 põe uma mensagem na fila 1, ela libera o semáforo. Quando a rotina de tratamento de interrupção 2 põe uma mensagem na fila, ela também libera o semáforo. Então, a task em questão, em vez de bloquear numa fila ou em outra, ela se bloqueia no semáforo binário. E quando esse semáforo fica disponível, ela sabe que tem mensagem em alguma das duas filas. Então ela vai e checa em qual das filas está a mensagem. Como estamos utilizando um semáforo binário aqui, e ele não é capaz de acumular a ocorrência de múltiplos eventos, para evitar que isso ocorra, quando essa task aqui adquire o semáforo e vai acessar uma mensagem na fila, ela pode realizar o bloqueio das interrupções, porque aí ela sabe que vai ter mensagem numa fila ou em outra, e nunca duas mensagens numa fila ou mensagem nas duas filas simultaneamente. Então, utilizando o semáforo binário aqui, essa pode ser uma solução. Uma maneira para que não seja necessário realizar o bloqueio das interrupções seria utilizar aqui um semáforo do tipo contador, porque aí cada valor de contagem desse semáforo significaria que existe mensagem em alguma das filas. Se a rotina de tratamento de interrupção 1 colocou uma mensagem aqui, ela incrementa. Se a rotina de tratamento de interrupção 2 colocar uma mensagem aqui, ela incrementa. Então, toda vez que a task consegue adquirir o semáforo, ela sabe que tem mensagem em alguma dessas filas e vai lá e verifica, né? Então, também é uma outra forma de solucionar esse tipo de problema. Temos aqui agora um exemplo em que a gente tem múltiplos canais de comunicação ou de eventos de sincronização de entrada. Veja só, a task 2, ela recebe mensagens dessa fila de mensagens aqui, que é escrita pela task 1, mas também ela precisa se sincronizar com a rotina de tratamento de interrupção aqui. E essa sincronização é realizada através de um semáforo. Porém, a task 2 não consegue se bloquear na fila e no semáforo ao mesmo tempo. Para solucionar esse tipo de problema, é possível utilizar um registrador de eventos, de tal forma que um bit desse registrador vai ser escrito pela task 1 toda vez que ela colocar mensagens na fila. E outro bit desse registrador vai ser escrito pela rotina de tratamento de interrupção toda vez que ela executar.
essa task pode então se bloquear numa combinação desses eventos. Essa combinação pode ser uma combinação com lógica OR, se a task precisar reconhecer os eventos de forma independente, ou pode ser uma combinação com lógica E, quando for necessário a ocorrência dos dois eventos. A utilização do registrador de eventos ainda traz uma limitação, que é não acumular múltiplas ocorrências do mesmo evento. Então, se for o caso, para que a task 2 tome conhecimento de múltiplas ocorrências da rotina de tratamento de interrupção, podemos utilizar um semáforo do tipo contador. E esse semáforo do tipo contador vai ser adquirido por essa task apenas após a ocorrência do evento aqui, ó. Veja, essa task ela se bloqueia apenas no registrador de eventos. E dependendo da combinação de eventos, após ser liberada do estado blocked, ela vai conferir a fila ou o semáforo contador. Dessa forma, ela fica no blocked à espera dos dois eventos simultaneamente, e dependendo da ocorrência, se for só um, ou só o outro, ou só os dois, quando ela for desbloqueada, ela vai verificar a fila ou o semáforo, ou a fila e o semáforo. Porém, essa verificação da fila nunca vai ser com a opção de bloqueio e nem a tentativa de adquirir o semáforo. O bloqueio é feito apenas no registrador de eventos. Temos aqui agora uma aplicação em que envolve o envio urgente de mensagens. Lembrem que existem sistemas operacionais de tempo real que não permitem o envio de mensagens urgentes na mesma fila que é possível enviar mensagens da maneira convencional. O FreeRTOS, por exemplo, permite. Tem o Queue Send to Back para mensagens convencionais e o Queue Send to Front para mensagens urgentes. Agora, se o sistema operacional que a gente está utilizando não permite esse recurso, a gente tem que contornar de alguma maneira. Aqui temos um exemplo em que são utilizadas duas filas de mensagem, uma para as mensagens normais e outra para mensagens urgentes. Porém, não é possível se bloquear nas duas filas simultaneamente. Então, como é a solução adotada aqui por esse exemplo? Quando uma task ou uma rotina de tratamento de interrupção envia uma mensagem normal, a task aqui que vai acessar essa mensagem se comporta normalmente, né? Ela pode até se bloquear nessa fila aqui por mensagens normais e ela acessa essas mensagens. Quando o envio é para uma mensagem do tipo urgente, além de colocar a mensagem na fila, a task ou a rotina de tratamento de interrupção que gerou essa mensagem urgente dispara um sinal. Disparando esse sinal, a task que vai ler a mensagem ela vai ser desviada da sua rotina normal de execução para a rotina de tratamento do sinal. Na rotina de tratamento do sinal, ela sabe que ela precisa ler, então, uma mensagem urgente. Então, esse exemplo aqui, a task que vai ler as mensagens, a task destinatária, ela se comporta da seguinte maneira. No seu fluxo de execução normal, ela lê mensagens da fila de mensagens normais. Quando ocorre um sinal, na rotina de tratamento do sinal, ela acessa a fila de mensagens urgentes. Então, pessoal, nesse vídeo nós reunimos algumas topologias de projeto e vimos alguns conceitos que já havíamos visto em aulas anteriores, porém aqui com um pouco mais de detalhe. E com isso, encerramos o conteúdo deste vídeo. Até mais!